Apostila 14, módulo 83, resistência elétrica, condutores ômicos, primeira lei de Ohm. Os exercícios de aplicação estão na página 141. Então, vamos lá. Resistência elétrica. Resistência é um dispositivo encontrado em todo o circuito elétrico. Sua função é controlar a passagem de corrente. Controla a passagem de corrente. Então, assim, ela faz com que os dispositivos elétricos, eles não queimem, tá? Oferece aí uma garantia, né? Não que nunca vai queimar, né? Porque ela tem aí um certo valor de resistência, né? Ultrapassando esse valor, queima todo o circuito elétrico. Quem estudou toda essa parte de resistência elétrica foi um cientista chamado Ohm, né? E nesse estudo ele elaborou duas leis, né, que a gente usa para o cálculo de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm, que é o que a gente vai estudar nesse módulo, ela trabalha com dados do circuito elétrico. Então, a gente tem a seguinte fórmula na primeira lei de Ohm: U igual a R vezes I. Onde I a gente já sabe, né? O I a gente já estudou, é a corrente elétrica, ela aparece no circuito sempre em ampere. O R na nossa fórmula é a resistência elétrica. E a unidade da resistência, né? O nome é ohm, mas o símbolo não é a letra O, né? É o ômega no alfabeto grego de resistência. Ohm a gente chama, tá? E o U a gente já viu, é a tensão elétrica ou DDP, que aparece no circuito sempre em volts. Exercício de aplicação número 1. O gráfico a seguir apresenta a medida de variação de potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico. Determine a resistência elétrica desse circuito. E para isso ele me dá um gráfico de volts, então 6 e 12 são os potenciais elétricos, em função da corrente versus a corrente. Cuidado aqui com o M, o mili, né? Isso significa que essa corrente, ela está multiplicada por 10 a menos 3 no gráfico, né? Tanto 3 quanto 6. Então, como esse gráfico, ele nos fornece uma reta, isso significa que o valor da resistência é constante. Então, eu posso pegar, né, qualquer ponto do meu gráfico que eu vou obter sempre o mesmo valor para resistência. Então, a gente pode falar que esse resistor, ele é um resistor ômico, o valor da sua resistência é constante. Então, eu vou pegar, no caso aqui, o primeiro ponto, em que a tensão, o valor do U é 6 volts, e a corrente, o I, é 3 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, utilizando aí a primeira lei de Ohm, que fala que U é igual a R vezes I. Nos cursinhos, essa é a famosa lei de Uri, né? A gente fala para ficar mais fácil de lembrar. Então, o U é 6, o R é o que eu quero achar, e o I é 3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui está multiplicando o R, passa tudo dividindo. Então, no caso aqui, o valor do R, né? Dividindo 6 por 3 dá 2. Esse 10 a menos 3, ele tá no denominador. Eu vou passar ele para o numerador. Então, eu vou inverter, o sinal inverte. Então, 10 a menos 3, ele sobe como 10 a mais 3. E lembrando, a unidade de resistência elétrica é o ohm. Se eu tivesse pego um outro ponto aqui no gráfico,
esse outro ponto aqui, que seria 12 para o U e 6 vezes 10 a menos 3 para o I, a resposta seria a mesma, 2 vezes 10 ao cubo ohms. Exercício de aplicação número 2. Um resistor ôhmico, ó, dado muito importante, o resistor é ôhmico, o valor da resistência é de 20 ohms. Ele é submetido a uma diferença de potencial, que é o nosso U, de 200 volts, e é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. O valor do I, 10 amperes. Ele dissipa uma potência, o P, de 2.000 watts. Se o mesmo resistor, se é o mesmo resistor, a resistência, né, um resistor ôhmico, vai se manter, continua sendo 20 ohms. For submetido a uma DDP, diferença de potencial é o nosso U, de 100 volts. Qual a intensidade de corrente elétrica? Corrente elétrica é o I, que o percorrerá. Então, nesse caso aqui, né, todos esses dados de U e P aqui, ó, eles não serão utilizados, porque ele está perguntando a corrente nessa segunda condição aqui. Então, basta aplicar a primeira lei de Ohm, a fórmula do URI, né? U igual a R vezes I. O U é 100, o R é 20, eu vou achar o valor do I. O 20 que está multiplicando, eu passo dividindo. Eu encontro, então, a corrente elétrica que está sendo pedida, que é de 5 amperes. Exercício de aplicação número 3, né? Tem uma tirinha aí, né? Onde um jornal publica a seguinte notícia: gato mata homem. Aí uma pessoa pergunta: mordida? A outra responde: não, fio desencapado. Na sequência vem a explicação. Chama-se gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente, o gato infringe normas de segurança, porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico que pode ocorrer devido a um gato mal feito é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Considere a resistência do corpo humano como 10 elevado a 5 ohms. Então, já vamos anotar aqui a resistência R, 10 elevado a 5 ohms. Para a pele seca, e 10 elevado ao cubo ohms para a pele molhada. Se uma pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220 volts, então aqui 220 volts, a corrente que a atravessa em ampere. Então, eu preciso achar o valor do I. Então, esse dado aqui com a pele seca vai ser descartado e nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, aqui no caso, para o cálculo da corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa que está com a pele molhada. Então, o U é 220, o R, 10 ao cubo, o valor do I é o que eu quero achar. 10 ao cubo, que está multiplicando, passo dividindo. Então, 220 dividido por 10 ao cubo é igual ao valor do I. Esse 10 ao cubo, ele está no denominador. Eu vou passá-lo para o numerador. Então, a corrente I, 220 vezes 10 a menos 3 amperes. Só que olhando aqui nas alternativas, eu não tenho 220, mas eu tenho em várias delas 2,2. Então, a gente vai transformar isso aqui em notação científica, tirando duas casas do 220.
Então, aí vai ficar 2,2 ou 2,20, que é a mesma coisa. Tirou 2 casas daqui, a gente aumenta 2 casas no numerador. Então, 10 elevado a menos 1 ampere. Então, a alternativa correta, a letra D. Tarefa desse módulo 83. Exercícios propostos 6, 7 e 8.